Ok, olá a todos, aqui é Marcelo de Souza. Nesse vídeo eu vou estar mostrando uma introdução rápida ao Inkscape, um programa de edição gráfica vetorial. É um programa livre, tá certo? Com versões para Windows, para Linux, para Macintosh. O Inkscape, eu já comentei sobre ele em outros posts, mas a estrutura dele é muito simples. Então a gente tem uma barra de menu, uma barra de comandos, aqui uma barra de propriedades, uma barra de ferramentas, uma caixa de cores, a rolagem horizontal, barra de rolagem vertical e uma barra de status aqui embaixo, tá certo? Com ferramentas, a gente tem uma ferramenta de seleção, uma ferramenta de edição de nó, uma ferramenta de zoom, uma para desenhar retângulo, outra para desenhar elipse, outra para desenhar polígono, uma ferramenta de desenho de espiral, uma ferramenta de desenho à mão livre, uma ferramenta para desenhar curvas Bezier, uma outra para traçar curvas caligráficas, uma ferramenta para edição de texto, um conector de elementos na tela, uma ferramenta de transparência e uma ferramenta de captura de cor, o conta-gotas. O que eu vou mostrar aqui hoje, eu vou estar mostrando com o quadrado. A gente vai estar fazendo uma aplicação bem simples, bem rápida. Eu vou apertar aqui o número 5 para aumentar essa área de tela. Eu vou estar fazendo uma aplicação bem rápida, mas eu vou antes explicar algumas coisas que se aplicam ao retângulo, mas que vão se aplicar também a quase todas as outras ferramentas, tá? Pelo menos a elipse, polígono e assim vai. Eu vou clicar aqui no retângulo, vou desenhar um retângulo aqui na tela rapidinho. Quando você desenha um retângulo, quando você seleciona uma ferramenta, o teu cursor muda, né? A aparência dele muda um pouquinho. E observa que no retângulo eu tenho 3 pontos aqui, tá? O mais interessante do que eu tenho nesses 3 pontos é esse pontinho aqui redondinho, onde eu posso estar modificando o raio horizontal e vertical dessa curva dele, tá? Dos cantos aqui. Então se eu puxo um pouquinho para cá, ó, ele arredonda os cantos. Se eu puxo um pouquinho para cá, ele continua arredondando, só que na outra direção, tá certo? Então se eu quiser voltar ao normal, eu puxo as bolinhas aqui para o ponto de origem. Quando a gente desenha um objeto, a barra de propriedades se modifica, né? Então, para o retângulo, eu tenho aqui as medidas de largura, de altura, eu tenho o raio do canto de inclinação do canto X, né, de arredondamento do canto X e do canto Y, a unidade de medida que eu quero utilizar para esse quadrado, para esse desenho, e caso eu venha aqui a arredondar os cantos, ele me tem uma opção rápida de não arredondado, para eu restaurar o formato original. Ele volta lá para o formato original, tá certo? Uma coisa interessante que tem no Inkscape, eu vou arredondar aqui. Na hora que eu for desenhar agora, eu vou clicar na ferramenta de seleção, vou colocar ele aqui de lado. Na hora que eu for desenhar outro retângulo, ele vai vir com as mesmas propriedades do outro, então ele vai vir com um canto arredondado, tá certo? Eu posso muito bem chegar aqui e pedir não arredondado. Ele guarda essas informações de propriedade. Vou deletar aqui. E quando eu desenhar agora um retângulo, opa, não guardou, né? Pois é. Vamos aqui. Não arredondado. Fazer outro retângulo. Agora ele guardou. Bom, seguinte. Se a gente desenhar um retângulo com a tecla Ctrl pressionada, em vez de um retângulo, eu passo a ter um quadrado. Você observa que os lados são iguais. Se eu desenhar um retângulo com a tecla Shift pressionada, eu tenho aqui, eu tenho um retângulo que começa a ser desenhado a partir do centro. Ele vai se abrindo, né, a partir do centro, a partir do ponto de origem dele. Tá certo? Para a gente terminar aqui essa parte de retângulo, quando você clica na ferramenta de seleção, que você clica em cima de um objeto, 8 alças aparecem aqui em volta dele. Essas 8 alças aqui, elas vão permitir que você redimensione o objeto tanto na horizontal quanto na vertical e na diagonal, tá certo? Se você pressionar na diagonal com o Ctrl, ele vai mudar proporcionalmente, ó. Sem o Ctrl você pode mudar como quiser. Se você pressionar aqui, olha, eu estou mudando aqui, tá vendo? A altura dele, né? Só que eu estou com o Ctrl pressionado, então acontece de forma proporcional. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Olha aqui. Então o Ctrl ele controla essa proporcionalidade do objeto. Se eu apertar o Shift, eu vou estar mudando os dois lados ao mesmo tempo. Ele vem em direção ao centro, tanto aumentando quanto reduzindo. E na diagonal
também. Tá certo? E agora vamos brincar aqui com um pouquinho com o retângulo, vamos mexer com nó, vamos mexer com uma união de nós para a gente fazer uma setinha, já que eu não tenho uma seta pronta no Inkscape. Vou estar desenhando um quadrado aqui, vou mudar a corzinha dele, deixar ele vermelhinho. Pronto. Eu vou fazer um outro aqui, só que agora eu vou fazer um quadrado, não um retângulo. Opa, pronto. A gente comentou aqui dos nós, né? E quando você dá um segundo clique, olha, essas alças em volta dele se modificam, né? E eu posso rotacionar ou inclinar esse objeto. Eu posso inclinar na horizontal, posso inclinar na vertical, e eu posso rotacionar livremente esse objeto. Se eu apertar o Ctrl, eu vou rotacionando a cada 15 graus. Cheguei aqui no ponto que eu quero. Aí eu vou fazer assim, olha. Eu posso muito bem trabalhar com os nós aqui no objeto. Só que como esse objeto aqui para o Inkscape ainda é um objeto, né, um objeto compacto, eu tenho que antes converter ele para um caminho. Então eu venho aqui no menu caminho e clico em objeto para caminho. Quando isso acontece, olha, agora eu tenho 4 nós em volta do objeto. Vou clicar em um deles e vou mandar deletar. Vou excluir esse nó e o meu objeto se modifica. Opa. E aqui a gente tem a montagem da setinha, tá? Essa seta ainda são dois objetos separados. Eu tenho algumas formas de selecionar isso no Inkscape, dois objetos de uma vez só. Eu posso clicar aqui com o mouse em envolver, arrastar em envolver. Então eu posso clicar no primeiro objeto, clicar com Shift e também envolver o objeto, tá certo? Mas eles não são, eles ainda são dois objetos separados. Aí qual é a alternativa que eu tenho? Eu posso vir aqui em objeto e mandar agrupar, mas eles ainda permanecem como dois objetos. Se eu chegar aqui em objeto desagrupar, olha, eu tenho dois objetos distintos ainda. Então uma solução para eu transformar esses dois em um objeto só é vir aqui em caminho e pedir a união desses objetos. É como se ele soldasse os dois objetos num só, e agora sim, ó, com um único clique eu tenho dois objetos selecionados. Tá bom? Só para finalizar aqui, a gente vai aplicar uma sombra bem rapidinha. Eu vou duplicar com Ctrl D esse objeto, vou atribuir uma cor mais escurinha para ele, vou botar ele aqui assim. Vou apertar um page down e ele vai para trás desse objeto. Eu vou abrir esse diálogo aqui, preenchimento de traços. Eu tenho uma coisa legal que foi colocada no Inkscape 5, na versão 4.5 dele, que é o borrado, o efeito de blur. Então eu vou aplicar um blur aqui. Olha como vai ficando. Opa, assim já está legal. Vou fechar essa caixinha e vou pegar essa setinha e vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Tá certo? Então, gente, a gente viu o desenho de formas básicas, a gente viu como unir esses objetos, como converter um objeto para caminho, como soldar os objetos, né, e como criar uma sombra rápida com a caixinha de preenchimento de traços. Então, uma introdução bem rapidinha, só para a gente conhecer mesmo o Inkscape, tá certo? Um abraço e até a próxima.